Deus, nosso Pai, mais uma vez falamos com o Senhor e rogamos que Teu Espírito nos abençoe, nos oriente nesse momento em que a Tua palavra, Deus, estará sendo lida e pregada. Que nada atrapalhe a nossa comunhão, que nada atrapalhe, ó Deus, o agir, o mover do Teu Espírito Santo nesse momento. Eu oro confiado tão somente no nome de Jesus. Amém. Um psicólogo cristão de nome Zenon Lotufo, ele disse certa vez o seguinte: nos relacionamentos sadios, as pessoas não são amadas pelo que fazem, mas sim pelo que são. Nos relacionamentos sadios, as pessoas não são amadas pelo que fazem, mas sim pelo que são. Você já parou para pensar nesse tema, relacionamento humano? Não, presta bem atenção. A coisa é tão complicada, esse negócio de relacionamento humano, se relacionar com alguém. A coisa é tão complicada que ao longo da história a humanidade vem desenvolvendo muitas ciências para entender esse negócio de relacionamento, para nos ajudar nesse negócio de relacionar-se com uma outra pessoa. Conta comigo. Sociologia, antropologia, filosofia, relações humanas, relações internacionais, comunicação, pedagogia, psicologia, só para citar algumas. São ciências que a humanidade vem desenvolvendo ao longo da sua história para aprender a se relacionar. Porque realmente esse negócio de relacionamento com outra pessoa é tão difícil que nós necessitamos de toda a ajuda para fazê-lo bem. Porque são muito poucas as pessoas, e eu espero até que você se inclua nesse grupo, são muito poucas as pessoas que quando vão dormir à noite, ousariam orar para Deus da seguinte maneira: Senhor, trate-me amanhã como eu tratei os outros hoje. Você conseguiria orar assim? Hoje à noite, quando você for dormir, você conseguiria orar assim: Senhor, me trate amanhã do jeito que eu tratei os outros hoje? Você conseguiria orar assim? Diga amém se você quer tentar. Se não, meu amado, se você não conseguiria orar assim, vamos ver na mensagem de hoje que o relacionamento com outras pessoas pode ser a área onde mais perdemos a plenitude de Deus na nossa vida. Se em nosso momento a sós com Deus, a comunhão com Deus, com o Pai, é fortificada pela oração, pela leitura da Bíblia, no relacionamento com o próximo, na hora de colocar em prática os mandamentos de Jesus, todo o processo de comunhão pode ser perdido com Deus. Todo o processo de comunhão que nós temos pode ser perdido com Deus se nós errarmos os relacionamentos com os outros. E a mensagem dessa noite vai apontar as principais características e as áreas onde o pecado predomina no relacionamento das pessoas. Onde o pecado com o relacionamento predomina e nos afasta cada vez mais de Deus. E como tratá-los para que tenhamos relacionamentos verdadeiros, relacionamentos saudáveis. Quem sabe você hoje neste culto pode acertar o seu ponteiro com Deus. Quem sabe você hoje neste culto, você pode pedir perdão a Deus e começar ou mesmo recomeçar a sua caminhada de vida cristã hoje, nessa noite, nesse
final de culto, desse culto tão especial. E para isso a Bíblia Sagrada ensina a direção certa. Eu citei esse monte de ciências, todas elas importantes, todas elas válidas, todas elas a gente até estuda bastante, mas é na Bíblia Sagrada onde nós encontramos a direção certa, o caminho certo, a coisa certa para fazer, algo que só a palavra de Deus tem poder para fazer. E a primeira área onde o pecado predomina no relacionamento chama-se ofensas e falta de perdão. A primeira área de relacionamento que Deus quer nos tratar nessa noite chama-se ofensas e falta de perdão. E Jesus foi enfático isso em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Jesus está nos ensinando aqui que não temos como nos aproximar corretamente de Deus até que tenhamos acertado tudo com as pessoas. Jesus aqui é, como sempre, direto e simples. Não tem como eu me aproximar corretamente de Deus até eu não ter acertado tudo com os outros. E tem muito crente por aí, tem muita gente por aí que vive uma vida cristã pífia, inócua, completamente sem poder, para não dizer ridícula. Me desculpe aí a expressão dura, mas é a que eu encontrei. Simplesmente vive uma vida cristã assim, porque ignoram esta ordem. Isso é uma ordem fundamental de relacionamento que vem de Jesus. Se você estiver, vamos adaptar um pouquinho aqui, se você estiver louvando ao Senhor e se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, ou você tem algo contra o seu irmão, para o que você estiver fazendo no culto na igreja e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois você volta para louvar o Senhor. Depois você volta para se aproximar mais de Deus. Depois você volta para apresentar os seus pedidos de oração a Deus. Depois você volta para poder colocar o seu agradecimento para Deus. O crente que deseja ter uma vida de poder deve investir um bom tempo com Deus, buscando ver a quem ele tem ofendido. E quando Deus lhe revelar as pessoas que você ofendeu, quando Deus lhe revelar as pessoas que você feriu, tenha coragem, tenha dignidade, tenha santificação de ir até aquelas pessoas e pedir perdão para elas de coração. Não vá tentando justificar-se ou defender-se, mas vá em humildade, vá em amor. Mas vá pedir perdão, reconcilie-se. Agora, se eles se recusarem a lhe perdoar, se você for até aquela pessoa e ela não quiser lhe perdoar, sabe o que você tem que fazer? Primeiro, não pense que você falhou nisso. Poxa, eu fui lá pedir perdão e ele nem me ouviu. Não pense nisso não. A sua responsabilidade é fazer a sua parte, pedindo perdão em humildade, amor, e como eles responderam, é o problema deles. Se eles aceitarem o seu perdão ou não, o problema é deles. Quem vai ficar mal com Deus são eles. Você não tem essa responsabilidade de Deus, deles para Deus, mas de você para Deus, está entendendo? Não coloque na sua mente o não aceitamento do pedido de desculpa ou de perdão ou de ofensa por parte do outro, para você não se reconciliar com ele.
Se você for até eles e reconciliar, amém. E se não for, amém também. O problema fica com eles lá. A sua responsabilidade é fazer a sua parte. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a perdoar corretamente. E esse é um aspecto no relacionamento que é muitas vezes ignorado. Você está amargurado, você está guardando ressentimento contra as pessoas que lhe ofenderam, que lhe ofendem, que vivem lhe ofendendo. Lá em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, Jesus fala o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Está tão claro aqui, e muitas vezes nós esquecemos isso. Presta bem atenção, meu amado. Muitas orações não passam do teto porque você está guardando ressentimento e amargura contra outras pessoas. Você tem muitas vezes orado e Deus não tem respondido às suas orações. É isso. Se perdoarem suas ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Seja honesto consigo mesmo e confesse totalmente os seus pecados. Lembre-se, o perdão é uma escolha, não é um sentimento. Você escolheu perdoar. Porque muitas vezes você talvez esteja esperando criar aquele sentimento, aquela coisa dentro da gente, né? Não, eu até vou perdoar, mas deixa Deus falar no meu coração, deixa eu criar assim, né, uma alegria, uma paz, deixa eu criar alguma coisa aqui dentro de mim, para depois me perdoar. Não é assim que funciona, não é esse o processo, não é esse o mecanismo. Você precisa escolher perdoar. Eu vou perdoar. Escolha perdoar. Sempre é a melhor escolha. Porque se você escolher perdoar, aí Deus vai mudar os seus sentimentos. Não ver da hora, esperar primeiro que os seus sentimentos mudem para depois perdoar. Escolha perdoar. E lembrando uma coisa que eu sempre falo aqui, toda vez que a gente prega sobre perdão, sobre ofensa, você pode ser o certo na parada lá. Foi você a vítima e o outro é o culpado. Mas lembra de Jesus lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus ali era a vítima e nós, a humanidade, éramos os culpados, e Jesus pediu perdão por eles. Esse é o processo. Se nós aprendêssemos a perdoar e entender que é uma vida de oração com poder, de relacionamento com Deus, com intimidade, depende e muito desse processo de perdão, como nós seríamos muito mais felizes, como nossas igrejas seriam muito mais poderosas. A segunda área onde o pecado predomina no relacionamento cristão, eu chamo de relacionamentos afetivos inadequados. Um nome bem pomposo, né? Relacionamentos afetivos inadequados. Pastor, o que são então relacionamentos afetivos inadequados? Bom, um relacionamento afetivo inadequado vai desde o adultério e a fornicação até simplesmente estar inadequadamente próximo de alguém. Por fornicação, que às vezes a gente não conhece muito, né, as nossas palavras, entende-se não apenas ter relações sexuais antes do casamento, não é só isso não, mas inclui também ter relações sexuais por puro prazer, para satisfazer os desejos da sua carne, enquanto que
que o relacionamento sexual que a Bíblia nos ensina é para você satisfazer o seu cônjuge, a sua outra metade, porque só depois do casamento é que os dois são uma só carne. E a gente sabe que sexo não é só isso, envolve satisfação plena, mútua. Quando eu comecei a escrever isso aqui, eu já comecei a botar um monte de coisa, mas eu lembrei, pera lá, isso é um tema de uma outra mensagem, mais para frente a gente até prega sobre isso. Vamos ficando por aqui, e vocês ficam apenas com essa advertência aí da fornicação. Mas eu falei que relacionamento afetivo inadequado é também estar inadequadamente próximo de alguém. Presta atenção, adultério e fornicação está claro para todo mundo, né? Todo mundo sabe que é um relacionamento afetivo inadequado. Fornicação não é só sexo fora do casamento ou antes do casamento, mas é você que é casado e usa o sexo apenas para o seu prazer, em vez de ser da sua esposa também, ou do seu esposo. Aí isso é assunto para outra parte, para outra mensagem. Mas relacionamento afetivo inadequado é estar inadequadamente próximo de alguém. Por exemplo, um esposo ou esposa pode estar emocionalmente muito próximo de uma amiga ou de um amigo ou colega de trabalho. E aí você vai me dizer, vai lembrar agora desse seu amigo que você está muito próximo, vai lembrar agora dessa amiga que você está muito próximo, e você vai dizer para mim, pastor, mas ela me compreende, ele me compreende. E eu respondo para você, cuidado, muito cuidado, porque quem tem que lhe compreender é a sua esposa, quem tem que lhe compreender é o seu esposo. Cuidado com colegas de trabalho que são muito amigos, principalmente quando é do sexo oposto. Muito cuidado. Outro exemplo de relacionamento afetivo inadequado: os cônjuges podem estar compartilhando coisas com outras pessoas que deveriam ser só compartilhadas entre eles, assuntos de marido e de mulher que só eles dois podem, devem e têm que conversar. Mas aí você divide com outros. Maridos podem estar gastando mais tempo com amigos, no futebol ou na internet, e negligenciando o seu relacionamento conjugal. Mulheres podem estar envolvidas demasiadamente nos trabalhos da igreja ou no seu trabalho secular, e negligenciando o seu papel de esposa e de mãe. Pais podem estar muito envolvidos na vida de seus filhos casados, ou filhos casados serem ainda muito dependentes dos seus pais, e isso é um relacionamento inadequado, porque quando os pais interferem muito na vida dos filhos casados, eles nunca vão poder amadurecer, caminharem sozinhos. Casou, saiu de casa. É claro que não impede de um pai, de uma mãe ajudar. É claro que não impede de algum auxílio, porém não podemos permitir entender que haja uma cerca ainda depois do que quando eles saem de casa. Eles casaram, uma nova família. Os pais têm que orar, têm que ajudar, mas não podem controlar tudo. Não tente racionalizar ou defender um relacionamento que você sabe que é inadequado. Quando você quer defender o relacionamento que você tem com um colega de trabalho, com uma amiga, com um vizinho, quando você quer defender isso, você vai abrir uma porta para Satanás e vai conduzir você a uma escravidão cada vez maior. Ou como disse John Mason, não há desculpas para ficar cheio de desculpas. Quando erramos e inventamos uma desculpa, cometemos dois erros. Relacionamentos afetivos inadequados é só onde facilmente e frequentemente brotam o adultério e a fornicação. É aquele amigo que
você começa a ter mais intimidade no seu trabalho, aquele vizinho, aquele irmão da igreja. Solo fértil onde vai brotar o adultério e a fornicação. E é importante que você termine com essas intimidades relacionais inadequadas, e que muitas das vezes só os cônjuges podem ter. E pare agora mesmo, antes que a situação piore, antes que você seja tragado por isso. E a terceira e última área onde o pecado predomina no relacionamento cristão, quero levar um pouquinho mais de tempo, que é o relacionamento entre a família. A falta de relacionamentos adequados na família e entre irmãos na igreja, esse é um dos grandes motivos da falta de plenitude do Espírito Santo na vida da igreja, na vida da família, na vida das pessoas. A falta de um relacionamento inadequado na família, um relacionamento ruim na família, é um motivo para a falta do poder de Deus na sua família. Ninguém que esteja mal com os outros pode realmente estar bem com Deus, principalmente se está mal com os outros dentro da sua casa, dentro da sua família. Na Bíblia diz que se aquele não consegue administrar bem a sua casa, como conseguirá administrar bem a casa de Deus? Um pastor, um líder, um diácono, um líder de ministério precisa administrar bem a sua casa, porque senão não vai conseguir de maneira alguma administrar a casa de Deus. Então vamos ver aqui alguns princípios básicos de Deus para maridos, esposas e filhos. Primeiro, princípios de relacionamento de Deus para os esposos e pais. Efésios diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Infelizmente a sociedade hoje foge totalmente a esta verdade bíblica. Eu esqueci o nome de uma feminista que levantou muita bandeira do feminismo na década de 60 e 70, e que hoje ela se arrependeu. Ela deu uma entrevista publicada na Veja no início do ano. Ela se arrependeu daquilo que ela falava, porque ela viu que não funcionava. Não funcionava. O princípio da Bíblia é: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. E esse verso nos mostra que Deus chama o marido para ser o cabeça, para ser o líder espiritual do lar. O marido, o esposo, o pai, ele é o responsável por nutrir e dar direção espiritual à sua família. É o marido, é o pai que tem que chegar e desligar a televisão e vamos orar aqui agora. Estamos passando por isso, vamos buscar a Deus. É o pai que tem que chamar para si a responsabilidade de liderar espiritualmente a sua família. Todo marido e pai tem uma responsabilidade especial diante de Deus. Todo marido e pai tem uma responsabilidade especial da sua família para liderar, estimular, ensinar e apontar as coisas espirituais. Efésios 5:25 diz o quê? Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Percebam a comparação que Paulo faz entre o relacionamento de um esposo e uma esposa, e Cristo e a igreja. Pega do contrário, inverte aí. Lê primeiro, olha, Cristo amou e se entregou para a igreja, ou seja, Cristo fez e faz tudo pela igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Marido, você tem que fazer a mesma coisa pela
difícil de dizer da Bíblia, né? Porque a gente tem que pegar as coisas que foram ditas, escritas 2, 3, 4 mil anos atrás, né? Transportar para hoje, para a gente entender bem. Mas literalmente, isso aqui a gente pode traduzir literalmente: o marido deve sacrificar-se para suprir as necessidades da mulher. Hoje é importante e necessário que a esposa trabalhe fora, mas também é importante e necessário frisar que a responsabilidade de sustento primeira do lar é do marido. Eu escutei um pastor contando, pregando sobre esse texto certa vez, que o casal da igreja dele, a esposa trabalhava e o marido desistiu de trabalhar, porque ele se encontrou com as tarefas do lar. Então a esposa saía cedo para o trabalho, ele acordava tarde, ia para a academia. Esse é o pastor contando. Ia para a academia, fazia lá seus treinos, malhava e tal, voltava, comia qualquer coisa, fazia lá, ele gostou de cozinhar, mandava para a escola, de tarde ficava à toa em casa, arrumava uma coisinha aqui, arrumava uma coisinha lá. E ele entendeu que isso era bom e ficou assim. Isso é bem errado, irmãos. O marido tem que trabalhar, ele tem que sustentar o seu lar. Se a esposa for trabalhar, amém, tem que trabalhar hoje em dia, né? Não tem como não trabalhar, mas ele tem que ser o sustentador. Se ela parar de trabalhar, ele tem que cortar um dobrado para sustentar. Eu sei que eu vou aos pontos com as mulheres aqui, e os dois têm que ajudar no trabalho de casa, senão você não paga uma faxineira, né? Não é só a mulher chegar em casa, pobre da mulher, chega também cansada, e o marido chega, a mulher vai lá arrumando alguma coisa para fazer, o marido vai lá, você está lá no Jornal Nacional, me mantém informado, e a pobre também cansada. Não pode fazer assim, né? Não pode. O marido deve dar-se para... Eu falo isso, eu já queria, então não deixa mentir, né? Banheiro, chão da casa, muita coisa assim, eu tenho lá. E ela fala o seguinte: aproveito, né? De manhã, tem linha lá, eu boto um sermão para pregar, esse pregador gosta de ouvir, estou lá lavando o banheiro, boto lá na caixa de som, estou lavando o banheiro, estou ouvindo a pregação, é uma boa, aproveita e faz isso aí. Tem gosta de música, manda ouvir pregar. Bom, 1 de Pedro 3,7 diz o seguinte: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O marido deve ser muito cuidadoso e sensível à necessidade da sua esposa. O marido com atitude relapsa, um marido insensível para com a sua esposa, vai ter as suas orações interrompidas. É o que diz Pedro: de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu li uma pesquisa muito interessante, pesquisa séria, feita lá com uma faculdade, estudando sobre relacionamento. Ela diz o seguinte: as mulheres, presta bem atenção, as esposas, naturalmente, isso foi a conclusão deles, sentem-se muito mais seguras, amadas, quando o marido segura a mão dela. Essa não está segurando? Tá, né? Mas isso é uma pesquisa que foi feita com uma faculdade. As esposas têm essa necessidade e elas vão se sentir muito bem tratadas, muito bem queridas, muito bem amadas quando o marido segura, não vai massacrar a mãozinha dela, né? Mas a segurança que você passa para ela, e é você que segura, né? Não é ela que segura. Mas hoje a sociedade perde esse negócio, né? Deixa essa responsabilidade para todo mundo, menos para o marido. São atos simples, mas quantas vezes nós desperdiçamos essa oportunidade de dizer para a esposa, com um simples segurar a mão, que ela é importante, que eu a amo,
e que ela pode contar comigo, porque eu sou o provedor, eu sou o líder, sou eu quem vai cuidar sempre dela. E se você ler lá em Efésios, capítulo 6, você vai ver que Paulo passa mais tempo falando para os maridos, dando muito mais responsabilidade para os maridos do que para as mulheres. Efésios 6,4 diz ainda mais: pais, vocês vão gostar disso aqui, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ao pai é ordenado que se relacione com seus filhos, dando direção para eles, direção espiritual e amor. A disciplina deve ser aplicada com consistência e amor. A grande prioridade do pai, presta atenção, pai, a grande prioridade do pai é nutrir e treinar espiritualmente a sua família. É claro que prover financeiramente a família é importante, mas de longe esta é a principal responsabilidade do pai. A grande prioridade do pai é nutrir e treinar espiritualmente a sua família, mulher e filhos. Gênesis 18:19 diz o seguinte: pois eu escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir Abraão que lhe havia prometido. Pais erram muito feio. Pais fracassam quando se dedicam demasiadamente ao seu trabalho, achando que somente isso basta, achando que chegar com o dinheiro do salário no final do mês é o suficiente para cumprir o papel de pai, e deixando o ensino e a provisão espiritual do filho em segundo plano, ou somente para a esposa, ou outra pessoa, ou com instituição, ou com a igreja, ou com a escola. Pais, não fracassem nisso. A Bíblia me ensina claramente que sou eu, como pai, responsável por liderar o meu lar espiritualmente e financeiramente. Princípios de relacionamento de Deus para as esposas. Essa é bem rápida, né? Deus fez a mulher depois, aperfeiçoou bastante, né? O homem foi o protótipo, né? Foi o X1. A mulher foi a coisa final. Então, por isso que Deus não corrige muito a mulher, não, porque ela já foi quase, né, feita assim, bem melhor para os homens. Mas Efésios 5:24 diz o seguinte, e o 33: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos, e a mulher trate o marido com todo respeito. A submissão ou a sujeição da mulher não quer dizer que seu marido pode tratá-la com aspereza ou ficar mandando nela. Não é isso que está aqui, não. Porque tanto o marido quanto a mulher são parceiros iguais na graça de Cristo. A submissão que a esposa deve ao marido é no amor e na vontade própria, como é visto no relacionamento de Cristo com a igreja, sempre comparando marido, mulher, Cristo e igreja. Nós, como igreja aqui, nós não nos submetemos a Cristo de bom agrado, com alegria. Cristo não nos comanda, não nos lidera, não nos dirige, e nós nos submetemos a Ele com alegria, como igreja, não é? Assim as mulheres. Você vê o papel do esposo, como é importante, como tem que buscar muita graça de Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, para as mulheres. Mulheres, me respondam, sinceridade, tá? Tem que ser sincero. Se vocês forem honradas, amadas, cuidadas em tudo pelos seus maridos, vocês vão ter dificuldade de aceitar a liderança deles? Sim ou não? Está vendo aí, maridos? Ou alguém não entendeu? Está aí, ó. Porque esse é o papel da mulher. É isso que ela gosta, ser honrada, amada. Ontem eles de madrugada fizeram pagar comigo com a Jaqueline, né?
Vocês estão lembrando, né? Mas eu fiz e fizeram me ajoelhar e cantar uma canção para ela. Mas foi legal, eu gostei de fazer porque eu pude honrar nesse momento. E você lembra nas histórias de reis, né? Quem viu aí o Senhor dos Anéis, né? Toda vez que o cavaleiro se ajoelha, vai honrar lá a mulher, vai por aí, o negócio é por aí. Honre a sua esposa, trate-a bem. É impressionante como a Bíblia é simples, como Deus é óbvio, e o pecado é que estraga tudo. Então uma esposa, segundo o coração de Deus, exibe um belo espírito de humildade, amor e honra em relação ao seu esposo, e ela deve ter um espírito dócil e tranquilo. 1 de Pedro 3, a beleza de vocês, mulheres, entendam bem Pedro, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites, vê que vaidade de mulher, nesse negócio de enfeites, já vem desde muitos anos, milênios atrás, Pedro falando, a beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, se fosse hoje, né, com uma chapinha, e joias de ouro, ou roupas finas, ou roupas de marca, né? Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, porque a beleza, irmão, não adianta, a gente vai envelhecendo, né? O rosto vai ficando enrugado, o negócio vai indo embora, não tem jeito. Mas a beleza, por mais que você maqueie o rosto, se você pegar assim, muitas mulheres hoje em dia, né, já uma idade bem avançada, elas fazem tanta plástica. Você sabe na internet, as plásticas deram errado. A mulher botou tanto botox, esticotando o rosto, que ela não fechava, ela está assim, ó. Então eu não ia gostar, né? Porque brigando com ela está assim, né? Mas essa beleza perece, essa beleza acaba. É o que Pedro está dizendo aqui, ó. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E é impressionante como o princípio bíblico fortalece relacionamentos. Então, eu sempre estou gostando de citar aqui o livro, né, do Gregory Friesel. Ele no livro faz algumas perguntas bem interessantes, eu separei algumas aqui, para deixar para as mulheres refletirem sobre o seu papel de esposa. Você já tratou seu marido com desrespeito e desonra? Você estuda aí depois no pequeno grupo também, né? Você frequentemente aponta seus erros e fraquezas? Você, mulher, pacientemente perdoa e o trata bondosamente, apesar das suas falhas? Porque o bicho para errar, né? É o tal do homem. E era mesmo, foi feito primeiro, né? Era o protótipo. Foi que Deus caprichou na mulher, ele viu onde não foi legal e botou a mulher ali. Então tenha paciência, mulher, com seus esposos. É assim mesmo. O que mais que ele botou aqui? Você ignora, olha que coisa importante. Você ignora seus desejos e necessidades. Para o bom entendedor, minha palavra basta, né? Maldita enxaqueca, cansaço. Isso é tudo para outra palestra, né? Outra mensagem. Mulher, você anda se descuidando de sua aparência e saúde. Tem mulher que é o contrário. Assim, umas, né, ficam todas tortas com botox, as outras não conseguem. Eu sei que o dia a dia vai para o trabalho, chega em casa, cuida de filho, não sei o que, tem que aturar o marido, faz aquilo. Eu sei que muitas vezes, né, mas vocês são capazes de arrumar um tempo para se cuidarem. Porque se você não se cuidar, a colega de trabalho do seu marido, ela vai se cuidar. A sua vizinha lá, ela vai se cuidar. E aí, ó, não tem homem que, né, vai ficar complicado esse negócio. Então não se descuide da sua aparência e da sua saúde. Mulheres, vão todo ano, façam lá o exame do ginecologista, façam mamografia, cuidem de sua saúde. Marido, você não tem plano de saúde, não consegue dar um plano de saúde para ela, tudo bem, mas se esforça para pagar um exame para ela, todo ano é importante isso.
Está aí o papel do marido. Uma outra pergunta: você tem feito de tudo para ter uma atitude segundo o modelo que Deus nos dá nas Escrituras? É o modelo de Deus. A melhor maneira de ver Deus mudar seu marido é colocar-se no modelo que Deus tem para uma esposa piedosa. E a Bíblia ensina isso claramente, poderosamente. Esposas, não estou copiando o Eduardo lá que morreu no acidente de avião, não, tá? Mas esposas, não desistam de seus maridos e nem de vocês mesmos. Não deem desculpas como: eu simplesmente não tenho uma personalidade dócil e tranquila. E Deus, nesse negócio todo, Deus não é capaz de mudar a sua personalidade, que não é dócil nem tranquila? Se você sinceramente se render ao modelo de Deus, presta bem atenção, se você sinceramente, mulher, esposa, mãe, se render ao modelo que Deus ensina na Bíblia, você vai ver um milagre acontecer na sua casa, porque você vai fazer o seu papel que Deus estipulou. Se você acredita nisso, diga amém, porque é o milagre de Deus. Faça a sua parte, que Deus vai fazer dele. E por fim, princípio de relacionamentos de Deus para os pais. Mateus 18:6. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. O que Jesus está falando aqui? O amor, o cuidado, o carinho, a preocupação que Jesus tem com as crianças. E os filhos são tremendamente perceptivos. Ô racinha danada esse tal de filho. É um negócio. Normalmente os filhos, eles captam mais daquilo que os pais fazem do que aquilo que eles dizem. E muitas vezes, sem perceber, os pais estão passando valores e hábitos que podem ser efeitos trágicos no desenvolvimento espiritual, psicológico e social dos filhos. Pais, quando eu falo pais, é pai e mãe. Comunique-se amorosamente, consistentemente, frequentemente com seus filhos. Gastem tempo e tempo de qualidade conversando com seus filhos. E ouçam quando eles forem falar com vocês. Pare o que estiver fazendo, seja lá o que for. Se mãe, você está cozinhando, se seu filho for até você, você desliga o fogo, para ouvi-lo. Pai, se você está mexendo no carro, você está vendo no nacional, o que for, pare e ouça o seu filho. Preste muita, mas muita atenção quando eles quiserem lhe dizer algo, pois afinal já disse lá o filósofo Friedrich Nietzsche: as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. Você quer que seu filho, sua filha, pai, mãe, seja seu amigo, sua amiga e cuide de você na sua velhice? Converse com ele agora, seja amigo dele agora. Nada é mais, presta bem atenção, nada é mais importante do que conversar com seu filho. A não ser ler a Bíblia e orar. Aí seu filho também tem que se mancou, né? Não é possível, papai está orando, mamãe está orando, aí você está dando exemplo para ele. Ele vai interromper essa oração, ler a Bíblia, mas o resto, parem para ouvir o filho de vocês. Porque se vocês não ouvirem, alguém lá fora vai ouvir. E aí, mais algumas perguntas interessantes do Friesel, feitas no livro. Pais, vocês estão dando exemplo em termos de honestidade e respeito aos outros? Pais, vocês respeitam as leis de trânsito, trapaceiam no pagamento, seja do imposto ou dos impostos, seja das demais coisas? Já ouvi dizer assim: ah, meu pai tem um gato de luz lá em casa, a gente pode gastar à vontade. Gato de luz é roubo de luz. E roubo de luz, se a delegacia lá de direitos delegados bater lá, leva você preso. Já pensou? Seu filho vê você sendo preso porque a Light pegou você roubando luz.
Que mensagem você vai passar para o seu filho? E que mensagem você já está criando um mini ladrãozinho? Porque está vendo lá o miau da luz lá, da luz, da água, do que for, do imposto não pago, ou da multa que não paga. Pai, vocês admitem logo os seus pecados ou tentam se desculpar. Em muitos casos, os pais precisam pedir perdão aos seus filhos, independente da idade deles, sejam eles com 2, 3, 4 anos, 30, 40, 50 anos. Porque tal honestidade vai ter um tremendo efeito restaurador, curador, em relacionamentos muitas vezes desgastados entre pais e filhos. Pais, por graça de Deus, ensine os seus filhos a perdoarem, ensine os seus filhos a pedir perdão de coração, e é no nosso lar que melhor aprendemos essa importante atitude de vida. E por fim, princípio de relacionamento de Deus para os filhos, Efésios 6, 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Os filhos de hoje precisam reaprender a importância extrema de honrar os seus pais. A sociedade corrompida, pecaminosa de hoje, reverteu completamente o princípio de honrar os pais. E a Bíblia diz aqui: filhos, obedeçam em tudo a seus pais. Filhos, não ignorem suas instruções. Pode às vezes nem parecer, mas não tem ninguém mais nesse mundo que ame e que quer o bem de vocês do que seu pai, do que sua mãe. Eu amo muitos meninos e meninas aqui da igreja, amo mesmo, um amor que nem eu achava que eu tinha, me preocupo muito com eles. Toda vez que eu vejo um em alguma situação ruim, é como se fosse um Mozartzinho, de tanta preocupação. Mas nem eu, com esse amor, sendo pastor de vocês, posso fazer o que seu pai e que a sua mãe faz para vocês. Obedeça aos seus pais, não ignore as instruções deles. Trate o seu pai sempre com respeito e mansidão. A sociedade hoje é muito barulhenta, isso está nos deixando barulhentos demais, e às vezes a gente começa a conversar com os filhos ou com os pais, falando alto, e às vezes você está brigando, e daqui a pouco e eu tenho até um problema de voz muito alta, né? Problema, solução para pastor, sei lá. Mas procurem conversar com mansidão, com voz baixa, tênue, sem gritar, porque quando você começa a gritar com o outro vai querer gritar mais que você está, né? Isso é luta, um está falando mais com o outro, daqui a pouco a coisa desengrela. Dê respeito aos pais, sejam eles quais forem, é pecado diante de Deus. Por isso você precisa aprender a perdoar. Por isso, perdoar foi o primeiro ponto do relacionamento. Seu pai pode ter sido muito mal com você, pode ter te abandonado, sua mãe é a mesma coisa, e você pode até procurá-los para pedir perdão, e eles não quiserem saber disso, não quiserem saber de você. É muito pai e mãe assim hoje, infelizmente, né? Mas você fez a sua parte. Honre seus pais, sejam eles quais forem. Jovens, vocês não podem estar bem com Deus se estão desrespeitando os pais, muitas vezes. Agora, como adultos, nós também temos de nos perguntar se estamos tratando com respeito os nossos pais idosos. Eu já falei aqui uma vez, várias vezes, sei lá, uma vez, bem mais novinho, né? Ele falou que eu não mandava nele, coisa de, ele devia ter uns 7, 6 anos, e eu falei, mando sim, mando, até quando você casar e for para outra casa, porque o seu avô ainda manda em mim. Se o seu avô mandar eu fazer alguma coisa, eu posso fazer até contrariado, mas eu vou fazer, porque é o seu avô, que é o meu pai que manda em mim. Isso, irmãos, é honrar os pais idosos.
Você tem deixado de procurar os seus pais idosos? Você tem deixado de ajudar os seus pais idosos, seja financeiramente, seja emocionalmente, ido lá, conversado, abraçado, visitado? Há entre vocês coisas mal resolvidas, palavras duras, sentimentos negativos. Lembre-se de que ninguém que maltrata ou negligencia um pai ou uma mãe pode estar bem diante de Deus. E para terminar, uma interessante história. Um professor, diante da sua classe de filosofia, sem dizer uma só palavra, pegou um pó de vidro grande, vazio, começou a enchê-lo com bolas de golfe, aquelas bolas maiores, né? E em seguida perguntou aos seus alunos se aquele frasco estava cheio. E todos disseram que sim, claro, está cheio de bolas, está cheio. Então o professor pegou uma caixa de bolas de gude e esvaziou dentro do pote. As bolas de gude foram enchendo todos os espaços entre as bolas de golfe. São menores, né, de vidro, então elas acharam lá um espaço. E de novo o professor perguntou se o frasco estava cheio, e os alunos responderam: está sim, professor. Então ele pegou uma caixa de areia e esvaziou a caixa de areia. Eu ia fazer isso aqui, mas não achei bolas de golfe. E esvaziou, são caras, né? Dentro do pote a areia. E a areia preencheu os espaços vazios que ainda restavam. E o professor perguntou novamente aos alunos, que responderam que o pote agora estava cheio. Professor, tem bola de golfe, tem bola de gude, tem areia, o pote está cheio. Aí o professor pegou um copo de café, líquido, não o pó, mas o café, e derramou sobre o pote e umedeceu lá a areia. Os estudantes não entenderam muito, aí o professor falou: quero que entendam que o pote de vidro representa as nossas vidas. As bolas de golfe são na nossa vida as coisas mais importantes: Deus, família, os amigos. São com as quais nossas vidas estariam cheias e repletas de felicidade. Mas as bolas de gude são as outras coisas que importam: o trabalho, a casa bonita, carro novo, uma viagem. E a areia representa todas as outras pequenas coisas. Mas se nós tivéssemos colocado a areia, as pequenas coisas, em primeiro lugar no frasco, não ia ter espaço para a bola de golfe, que são as coisas mais importantes: Deus, família, e nem para as bolas de gude, que são as outras coisas importantes, menores. O mesmo ocorre em nossas vidas, disse o professor. Se gastamos todo o nosso tempo e energia com as coisas pequenas, nunca vamos ter lugar para as coisas realmente importantes. Prestem atenção nas coisas que são realmente importantes para a felicidade. Brinquem com seus filhos, saiam para se divertir com a família, com os amigos, dediquem um pouco de tempo a vocês mesmos, buscam a Deus, creiam em Deus, busquem o conhecimento, estudem. Sempre vai haver tempo para as outras coisas, mas ocupe-se das bolas de golfe em primeiro lugar. O resto são bolas de gude e areia. Aí o Joãozinho, né, o aluno lá, se levantou e perguntou: professor, e o café? O professor respondeu: bom, o café é legal que você perguntou. O café serve apenas para demonstrar que não importa quanto ocupada a sua vida esteja, sempre vai ter um lugar, um tempo para você tomar um café com um amigo. Entenderam? Feche seus olhos e vamos orar. Quem sabe hoje não é uma ocasião muito importante para Deus falar e você acertar o seu coração, acertar os seus ponteiros com Deus,